Está aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. Gaúcho de Pelotas, delegado da Polícia Federal há 20 anos, ele coordenou a equipe de segurança de Lula do início da campanha eleitoral até a posse do novo presidente. Também coordenou a equipe de segurança da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010 e comandou a segurança da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas do Rio em 2016. Em 2018, ele afirmou que a corrupção é um problema sistêmico do Brasil. E em 2020, criticou a ausência de previsão do risco de uma pandemia na Estratégia Nacional de Segurança. É o diretor-geral da Polícia Federal desde o dia 10 de janeiro. Tá certo essa data? 10 de janeiro? Dia 2 já começamos, né? Mas tomou posse no dia 10. Dia 10 foi a solenidade de posse. Seja bem-vindo à Confraria do Brito, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. E também seja bem-vindo o jornalista Bob Fernandes, do canal Bob Fernandes no YouTube, nosso convidado especial. Doutor Andrei, me diga uma coisa, eu anotei aqui para não esquecer. Se não erro, o senhor tomou posse no dia 10, 2 dias depois da tentativa fracassada. Na verdade, eu fui nomeado formalmente no dia 2 de janeiro, né? Já começamos as atividades no dia 2 mesmo, mas a solenidade de posse foi no dia 10, 2 dias após o fatídico 8 de janeiro. O governo Lula teve alguma parcela de culpa naquilo que aconteceu em janeiro? O 8 de janeiro, Noblar, ele precisa ser entendido num contexto, né? Quando a gente tenta entender o 8 de janeiro naquele mesmo dia, a gente erra, a gente falha muito. Porque ele começou muito antes, né? Eu participei da campanha, da segurança da campanha, né? A Polícia Federal faz a segurança de todos os candidatos e nós tivemos um fato extraordinário, foi a prisão de 30 pessoas durante a campanha, por os mais variados tipos de crime, no mais das vezes ameaças ao candidato. Houve questionamentos a respeito da integridade das urnas eletrônicas, houve questionamento a respeito do resultado eleitoral, houve movimentos importantes, né, acampamentos na porta de quartéis, acampamentos que claramente estavam ali com o propósito de dar um golpe, todos sabíamos. Houve no dia 12 de dezembro a prisão, que eu que formalizei o pedido de prisão de uma liderança indígena que tinha invadido o aeroporto, tinha invadido prédios públicos, tinha tentado invadir o hotel para agredir o presidente Lula. E naquele dia que ele foi preso, uma invasão no prédio da Polícia Federal, depredação de prédios públicos, incêndio de veículos, de ônibus. E no dia 24 de dezembro, um caminhão de combustíveis estacionado próximo ao aeroporto com uma caixa de dinamites, num nítido ato terrorista, né, que felizmente se conseguiu evitar. E aí a gente vem para o dia 8 de janeiro, onde se manteve esse movimento de quartéis, se manteve todo esse processo, e nós, da Polícia Federal, e eu falo pela minha instituição, tomamos todas as providências. A nossa inteligência atuou, funcionou, me informou, e eu no dia 7 de janeiro estive na Secretaria de Segurança Pública, falei abertamente para todos os representantes ali que nós estávamos diante da iminência de uma invasão de prédios públicos, de violência. No dia 7? No dia 7. E não só falei do DF. E não só falei, isso é relevante, como eu documentei, eu mandei um ofício no dia 7, dizendo textualmente, os prédios serão invadidos, Congresso, Senado e Palácio do Planalto. Mas o Palácio do Planalto não era função do DF fazer a segurança dele em si ali? A gente tem um batalhão da Guarda Presidencial, tem o GSI, tem toda uma estrutura no Palácio para proteger a sede do Poder Executivo. Por que ela falhou? Não há dúvidas que houve erro. Não há dúvidas que houve erro. Agora,
o principal problema, nós tínhamos feito há 7 dias antes, e sob a coordenação da Polícia Federal, uma equipe que eu destaquei, tínhamos feito a solenidade de posse do presidente, com centenas de milhares de pessoas, com dezenas, centenas, talvez milhares de policiais, que é uma das polícias mais bem preparadas do Brasil, que é a Polícia Militar do Distrito Federal. E deu um show como sempre deu em várias outras oportunidades de segurança. E aí, naquele dia, e a responsabilidade da ordem de segurança de ordem pública, sim, é da Polícia Militar. Então ela que deveria ter evitado que essas pessoas chegassem ao prédio. Se aproximassem, mas no momento Agora, que chegaram, como é que deveria haver uma atuação também de outras agências de segurança que falharam. Acho que ninguém duvida que houve falhas. Delegado, dentro desse contexto que o senhor está descrevendo, durante 70 dias, na porta dos quartéis, as pessoas estavam lá. O cidadão da bomba lá do Pará, ele mesmo disse, ele confessa, talvez sem perceber na CPMI, que a inteligência do Exército, das Forças Armadas, atuou lá dentro, tirando infiltrados. Então, eu pergunto ao senhor, qual é a dimensão da participação de uma parte da cúpula militar, estou me referindo do Exército, etc., nesse episódio? Seria temerário eu falar da participação, né, da instituição como um todo, ou enfim, de alguns elementos. Se depender da gente, pode falar. Não, mas eu não tenho problema nenhum, né, e procuro ser muito autêntico e falar as coisas que eu penso, porque eu não estou revelando nada assustador aqui, em que pese a gravidade do caso. Mas o que a gente pode dizer em relação ao papel de alguns militares ou de parte das Forças Armadas é de que houve sim uma complacência com aquilo. Eu não imagino que o acampamento de sem terra, de professores, tivesse aquela acolhida. Nem a torcida do América. Nem a torcida do Chavante, que é o meu time, é o Brasil de Pelotas. Nós não teríamos essa possibilidade de estarmos ali acampados. No entanto, se permitiu, e não só se permitiu, e aí vem a gravidade da questão, como no dia, salvo engano, dia 29 de dezembro, não sei se é 28, 29, enfim, as forças de segurança foram lá para retirar aquelas pessoas de lá. E foram impedidos por alguns militares. Dia 8 de janeiro, depois de tudo aquilo que se viu, novamente as forças de segurança foram lá. Só no dia seguinte de manhã. E foram impedidos com tanques de guerra postos na rua. Na noite do dia 8. Na noite do dia 8, eu estava lá. Isso é uma coisa... O senhor foi também para ajudar na retirada, era isso? A polícia, eu acompanhei todo dia, estava junto com o ministro, junto com o Capelli depois, né, e acompanhei todo o dia 8, né, enfim, desde o começo da manhã, até porque já sabíamos que ia acontecer isso. E o meu pedido que eu fiz ao ministro, o ministro fez ao GDF, era de que a polícia não deixasse essas pessoas saírem do acampamento. E não só deixaram sair, como escoltaram essas pessoas. Até a esplanada. Até a esplanada. E ao chegar ali tinha pouquíssima contenção policial, que eles facilmente superaram e deu no que deu. Por que deixaram passar? Porque eu me lembro que até, salvo engano, a esplanada até o dia anterior estava fechada, né? A entrada na esplanada estava bloqueada. Fechada, continuou bloqueada para trânsito de veículos. E o que é que se apurou, ou que se sabe, pelo que se sabe já, por que é que no dia 8 aquilo ali foi liberado e a polícia até escoltou? Então, e não por acaso, né? O comandante-geral da PM foi preso, o de operações está preso ainda, o ex-ministro secretário de Segurança foi preso. Eu que pedi, inclusive, a prisão dele, porque, de fato, como eu disse, né, tem que se entender esse dia 8 num contexto. Então, o fato de terem poucos... São vários atores. E o fato de haver poucos policiais ali, e isso as investigações estão mostrando, eu não estou aqui revelando nenhum grande segredo, está posto para todos, há uma sequência, né, uma cadeia de ações, e esse é um dos capítulos, enfim, um dos episódios dessa série. Né, que foi a falha, e aí proposital, não proposital, intencional, com segundas intenções, a investigação vai dizer, mas houve, né, notadamente, e aqui eu falo, 7 dias depois da posse do presidente, né, que tinha polícia para todo lado, tudo tranquilo, fiscalização, contenção. Né, então, enfim, de fato, eu não posso aqui dizer o porquê, né, porque acho que são os porquês, né, mas enfim. Desculpe interromper. Na CPI, o depoimento
ex-chefe da ABIN, com relação ao episódio em si, do dia 8, ele disse lá que foram 33 comunicados oficiais da ABIN para o Gabinete de Segurança Institucional, comunicando a iminência de que haveria uma invasão no prédio do Palácio Planalto. E ele diz também que pessoalmente ligou para o G. Dias, para o general Gonçalves Dias, uma hora antes, para comunicar que havia a invasão e que ele recebeu orientação do general de que não entrasse em contato com ele e tratasse do assunto com os dois subalternos dele, um general e um coronel, que eram responsáveis pela área específica ali da segurança do palácio, como se fosse uma coisa assim de hierarquia, né? Eu não trato com você, eu sou ministro, a tua hierarquia é essa aqui, ou coisa pior. Porque, assim, é um case de incompetência, de falta de liderança, ou então case de quem fez jogo duplo, de quem estava fazendo jogo duplo, tinha informação e em relação ao que estava acontecendo por trás do que a gente sabe, e estava em cima do muro para ver o que ia dar, porque não tem lógica aquilo. Só se ele estava apostando no GLO, numa coisa assim. O que do ponto de vista das investigações da Polícia Federal, hipoteticamente, se faria em relação a um caso desse se a gente estivesse tratando lá da Guiné-Bissau? Eu não falei mal da Guiné-Bissau. Vamos lá, acho que não é hipoteticamente, eu falo aqui em concreto, porque nós fizemos. Né? E se a BIM avisou uma hora antes, eu, na véspera, tinha avisado isso. E está lá escrito. Não, eu avisei. Avisei o comando da PM, avisei o secretário de Segurança em Exercício, estava na reunião, o representante da Polícia Civil, enfim, de todas as agências da GSI, inclusive. Eu não recordo se o GSI estava nessa reunião especificamente, eu creio que não. Que a contenção inicial era por parte do governo do DF, é isso? É da PM, né? E a responsabilidade é da Polícia Militar. Então eu falo concretamente, e o que fizemos? Eu, nos limites das atribuições de uma polícia judiciária da União que somos, adotei todas as medidas, comuniquei ao meu chefe, que é o ministro da Justiça, ele imediatamente comunicou ao governador da gravidade da situação, e eu, como polícia judiciária, preparei a minha equipe, preparei nossa segurança orgânica, segurança do nosso prédio, e destaquei o nosso grupo tático, que é o Comando de Operações Táticas, o COT, para fazer eventual enfrentamento, e eles é que tiraram os vândalos de dentro da Suprema Corte, da Suprema Corte. Portanto, recebendo o alerta, eu adotei as providências. Agora, o que o GSI fez, não fez, enfim, aí caberia ao ministro G. Dias, né? Pois é, se houve apenas uma falha, se há outras intenções, de fato eu não seria leviano em fazer essa avaliação. Por tudo que já foi contado até agora, só para encaixar nisso, de tudo que já foi contado até agora sobre essa tentativa fracassada de golpe, o senhor acha, pela sua experiência ou pelas informações naturalmente que o senhor tem, que ainda falta muita coisa a ser investigada? Ou estamos chegando no fim da investigação disso? Olha, eu acho que as investigações avançam bem, né? Nós fizemos já 14 etapas dessa operação, né? Já identificamos e atuamos já em cima de alguns financiadores, já praticamente todos aqueles que praticaram os atos de vandalismo lá ou foram presos ou responsabilizados. Tem mais de 250 pessoas presas, as oitivas deles se encerraram agora essa semana, e já se parte então para o julgamento propriamente dessas pessoas. E o que nós estamos ainda apurando é exatamente essa sequência, né, para que a gente tenha começo, meio e fim dessa história, né? Quem ou quais instituições, pessoas, enfim, que urdiram esse plano, que tentaram implementar, dar um golpe, e aí a nossa expectativa é de que a gente consiga, de fato, entender toda essa sequência. Até mais ou menos quando, eu estou dizendo? É difícil, eu sempre brinco que o tempo do jornalismo é diferente do tempo do tempo da investigação, né? Mas enfim, a gente... mas o tempo da investigação... já são 7 meses.
Mas o tempo da investigação... O Capitólio, com toda a potência dos Estados Unidos, levaram 2 anos. 2 anos. E não então, fizeram metade das prisões que a gente nós fez. Nós podemos chegar em 2 anos, isso não, também? nós vamos ser mais... Como fomos, aliás, prendendo 1.500 pessoas no dia seguinte, que aliás é um recorde histórico de prisões, nós vamos ser, sim, vamos dar uma resposta antes desse prazo. A gente podia combinar o tempo do jornalismo com o tempo da Polícia Federal, só depende do senhor. Eu gostaria muito de ser mais sério do possível, mas... Casado, por favor. Eu queria voltar um pouco no seu ponto inicial. Tem que ser visto num contexto, eu acho que é bastante razoável essa visão, aliás, mais do que razoável, adequada. Relatou prisões de civis e policiais militares e mencionou o seu testemunho de uma ação que foi bloqueada por militares das Forças Armadas. E aí o senhor usou a expressão complacência. No inquérito de vocês, nas investigações de vocês, qual é a distância efetiva entre complacência dos militares das Forças Armadas e a conivência? No momento que houve a decisão do ministro relator, né, de que a Polícia Federal investigue todos os fatos, independentemente de estarem relacionados à atuação de militares ou de civis, nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Para mim e para a investigação, pouco importa se é um militar, se é um jornalista, se é um policial, se é um engenheiro, se é um médico. À medida que identificarmos a participação, em alguma medida, de algumas pessoas, elas serão responsabilizadas. Nós já ouvimos, e me recordo aqui de uma ação que fizemos, a oitiva de 80 militares no mesmo dia, né, que foram identificados na questão interna lá do Palácio do Planalto. E assim a gente vai ter um militar que está preso, um coronel que está preso até hoje, há outros militares investigados, ou seja, haverá responsabilizações à medida que a gente identificar que aquele cidadão, independente da função que ele exerça, tenha tido alguma participação, né, conivência, complacência ou que seja penalmente relevante, e aí a gente vai responsabilizar. Agora, esse artigo que o Noblar mencionou na sua autoria, no começo da conversa, nesse artigo, salvo engano, o senhor termina dizendo que o Brasil carece de uma política nacional de segurança pública completamente integrada, estados, municípios e União. O episódio de 8 de janeiro mostra uma completa desarticulação em todos os sentidos, inclusive entre as forças federais e as locais, no caso do Distrito Federal. Já temos aí 7 meses. Existe hoje um esboço que seja de uma política nacional de segurança pública integrada em todos os sentidos? Casado. Aqui tem uma coisa que tem a ver com isso. Tem um projeto já em andamento com um nome estranho que eu não sei qual, que é de integração efetiva via verbas do Ministério da Justiça, não sei se Polícia Federal, em ações que já estão acontecendo que praticamente levam essa integração porque são financiamento com diárias das polícias todas. Isso já está andando em que pé? Qual é a pretensão? Até onde isso vai? Ótima colocação. Vamos lá, acho que segurança, e eu acho que eu devo ter escrito isso, enfim, tem 3 pontos fundamentais. Risco, ameaça e vulnerabilidade. E o Brasil carece, né, de fato, de que se tenha essa análise contextualizada, às vezes está muito regionalizado, cada estado tem, eu na minha instituição tenho, mas falta de fato uma melhor coordenação nacional. Então agora no âmbito da Polícia Federal, e aí Bob, nós já instituímos, e foi a assinatura que fizemos na solenidade da sexta retrasada, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as FICO, e também as nossas bases de grupos de investigação sensíveis. O que são esses grupos? As FICOs, como o nome diz, são forças integradas, e aí trazendo o papel de colocar em prática, em alguma medida, o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, que também conta com o PRONASSE, né, como outras ações integradoras também
nesse aspecto. No que nos diz respeito à Polícia Federal, nós coordenamos essas forças integradas com as polícias federais e as polícias estaduais, de maneira que façamos o enfrentamento do crime organizado, facções criminosas, tráfico de armas, de drogas, enfim, toda modalidade criminosa, a partir da expertise que a Polícia Federal tem, mas também utilizando a expertise, o conhecimento e a força de trabalho dos nossos parceiros dos estados. E essa integração, desculpa, por favor, Wanda, vá. Não, pode terminar, você estava... Não, e essa integração se faria por dentro, quer dizer, a partir do momento que você é financiado pelo governo federal, com diárias, se eu não me engano, sim, naturalmente as operações começam a acontecer de maneira integrada entre as polícias. Nós temos, hoje fizemos uma operação em Mossoró, da Força Integrada lá em Mossoró, que atuou muito durante a crise lá no Rio Grande do Norte também, a Força de Natal de Mossoró. E de fato, né, há não só diárias, mas há investimentos também em equipamentos, enfim, em tecnologia, para dar o suporte a essas forças integradas. Então a nossa expectativa com isso, né, de que a gente, repito, né, levando o nosso know-how da instituição, né, com acesso às informações, bancos de dados que nós temos, a gente consiga, né, trazendo também a expertise das polícias locais, fazer um enfrentamento mais qualificado. Delegado, eu queria perguntar quais as ações efetivas, se é que o senhor pode detalhar, que o senhor tem feito em relação à corrupção, combate à corrupção, que é uma das causas que o senhor falou no seu discurso de posse. A polícia tem temas, a Polícia Federal tem temas que são muito caros e são da sua essência, da sua alma, né? O combate ao tráfico de drogas, o combate à corrupção. E agora eu acrescentaria os crimes ambientais como uma pauta muito importante. E nós trouxemos para essa área o diretor de combate ao crime organizado, que já foi superintendente do Rio de Janeiro, foi representante na Europol em Haia, e que reestruturou a sua equipe, né? Nós elevamos o nível para uma coordenação geral de enfrentamento à corrupção, e essas nossas bases de investigações sensíveis que temos em todos temos em 20 estados e as forças integradas em 27 estados. Então a nossa pauta continua muito cara. Nós fizemos uma operação recente de enfrentamento à corrupção, um desvio que apreendemos mais de 4 milhões de reais. Fizemos operações também em relação à Codevasf, desvio de recursos da Codevasf, importantes. Fizemos apreensões em termos de lavagem de dinheiro. Todo ano passado a polícia apreendeu mais ou menos 500 milhões de reais em veículos, imóveis e imóveis. Só nos primeiros semestres nós já apreendemos 1 bilhão e 400 milhões de reais, né, nesse enfrentamento, né, ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro. Agora, juntando todo esse aparato, essa expertise, tem um caso que é praticamente um laboratório para uso coletivo desses instrumentos, que é o Rio de Janeiro, especificamente o caso Marielle. O que deu errado nesse caso até agora e o que começou a dar certo e por quê? O que deu errado eu não me sinto à vontade aqui de comentar porque eu não conheço os detalhes, né, como se conduziu a investigação. Eu sei que houve problemas, tanto que a Polícia Federal teve que fazer a investigação da investigação, vocês devem recordar disso. Federalizar lá atrás, né, complementando. Isso, tentou federalizar, não avançou a federalização. Mas enfim, eu falo agora da nossa gestão e o que nós fizemos, né? É um caso relevantíssimo, acho que é mais além de um assassinato, que já seria por si brutal, né? Mas também há uma motivação política, né? Acho que atenta contra a democracia e, portanto, nós fizemos o quê? E é importante esse resgate da institucionalidade da Polícia Federal. Eu tive autonomia para escolher todos os meus 13 diretores e os 27 superintendentes, inclusive o do Rio de Janeiro, que é um profissional do mais alto nível e que tem experiência nessa área. Foi policial civil, já investigou homicídios. O doutor Almada, né? Doutor Leandro Almada, e que trouxe para a sua equipe também profissionais com reconhecida experiência nessa matéria. Montamos então uma equipe dedicada a isso, né, com conhecimento, com equipamentos, enfim, com toda a infraestrutura necessária para revisitar todas as provas colhidas até aquele momento
e avançar naquilo que fosse possível. Uma investigação da investigação. Então essa foi concluída lá atrás, né, que foi, enfim, identificou que houve de fato vazamento de informações, que houve um desvio no rumo que na nossa avaliação deveria ser tomado, e portanto chegou, avançou, tanto tem 2 pessoas presas, agora 3, né, mas não chegou onde se espera chegar, que é em toda essa cadeia, né, do mandante, enfim, quem mandou matar Marielle. Né? Então, o que mudou de fato foi isso, né? A entrada de uma equipe especializada, dedicada, com equipamentos, com tecnologia, com absoluta autonomia para a investigação, e os resultados felizmente vieram. 4 ou 5 mortos pelo caminho, que supostamente seriam queima de arquivo, ou tudo indica. Qual é a expectativa? Evidentemente você não vai revelar resultados agora, mas até onde é possível? Pode, é possível. Não, a gente não vai ficar chateado com isso. Mas qual é a expectativa? Quer dizer, eventualmente pode não chegar ao mandante, mas nesse caminho já se mapeia boa parte da atuação das chamadas milícias no Rio. Claro, eu sempre digo, né, nosso esforço, né, nossa atividade é um esforço de meio e a gente sempre espera obter o resultado. Mas nós estamos, e eu acho não, né, os resultados estão aí demonstrando, né, o acerto na estratégia que a equipe adotou, e eu prezo muito pela autonomia investigativa, qualidade da prova e responsabilidade na investigação. E a equipe cumpriu esses 3 pontos. Onde vamos chegar, eu espero, e como diria a Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso, né? Eu espero muito, porque conhecendo a realidade e conhecendo a nossa equipe, que a gente de fato consiga avançar e chegar no deslinde final desse caso. E aí vocês mapeariam as milícias do Rio? Talvez essa seja um efeito consequente, né? Um efeito lateral, não é esse o nosso objetivo, mapear para esse caso concreto, né? Mapear, enfim, investigar milícia A, B ou C. Doutor Andrei. Mas lateralmente é possível, né, que essa pauta venha. Mas já não se tinha um mapeamento dessas milícias lá atrás, quando houve, inclusive no governo do presidente Temer, a intervenção nessa área de segurança no Rio de Janeiro? O interventor certamente tinha, né? Pois que depois virou... A intervenção... O Bob tá pondo aqui o general Braga Neto. Sim, porque supõe-se que o interventor, com a inteligência das Forças Armadas, das 3 forças, da Polícia Civil, Federal, etc., alguma coisa ele se obteve, em algum lugar deve estar. Alguma informação. É razoável. Eu desconheço, né? Eu sou um crítico, né? E não só eu, mas os próprios militares criticam a atuação das Forças Armadas, né, na segurança pública, que não é o seu papel e há desvirtuamentos. E o Rio de Janeiro é um exemplo, né? Houve a intervenção, gastaram-se alguns bilhões de reais e qual foi o resultado? Melhorou a segurança pública no Rio? Se resolveram problemas, inclusive a morte da Marielle aconteceu durante a intervenção. Só se soube um ano depois, né? Coincidentemente. Portanto... Intervenção não resolve na sua avaliação, é uma coisa que o Brasil deve descartar. Na minha avaliação, não. O que resolve é a implementação de políticas públicas, que se tenha não só... Né, a segurança pública não é papel só de polícia. Né, isso preciso ser chato com isso, né, porque é sabido e ressabido, mas precisa ser dito. Né? E, portanto, o que se tem que ter são vários elementos, várias agências, várias instituições, vários setores governamentais atuando. Né? E a questão da intervenção, se produziu ou não produziu, eu desconheço. Né? O nosso trabalho não guarda nenhuma relação com o material produzido durante a intervenção. Me diga uma coisa, por que o governador Cláudio de Castro, do Rio de Janeiro, pressionou tanto o próprio presidente Lula, pelo menos com Lula, conversou 2 vezes, pessoas do Ministério da Justiça, querendo evitar a nomeação do delegado Almada para superintendente da Polícia Federal do Rio? Olha, eu só posso dizer da autonomia, né, que eu recebi do presidente e do ministro Flávio Dino para montar a nossa equipe. É claro, e é normal, né, que muitos políticos, às vezes tenham pessoas conhecidas que querem indicar para cargos OBs, para intendências ou qualquer outro posto. Isso é absolutamente natural que aconteça. Entretanto, eu apresentei para o ministro a lista dos 27 superintendentes que pretendia nomear
né, dentre eles 9 mulheres, que é o maior número de mulheres na história da polícia como dirigentes regionais. E esses nomes foram todos eles aprovados, não sem antes a discussão do currículo de cada um, mas todos eles aprovados, né, pelo perfil técnico que tem e o alinhamento com as nossas diretrizes de gestão. Voltando a 8 de janeiro, mas já no pós, ou foi coisa desses rapazes aqui da imprensa, ou eu li muito que a Polícia Federal assumiria o papel do GSI ou algo parecido. Até chegou a circular. Olha, não que eu tenho habeas corpus. Tá. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque parece que houve uma meia volta volver ali. Não, na verdade, Bob, eu acho que está se referindo à segurança do presidente, do vice-presidente e das respectivas esposas. O que houve é que, em razão de todo o cenário, né, se previu já durante 6 meses que a segurança dessas autoridades seria conduzida integralmente pela Polícia Federal. E assim foi feito. Nós fizemos o trabalho na campanha desde julho até julho deste ano, né, integralmente Polícia Federal. A partir daí, o presidente decidiu que quer um sistema híbrido que envolva também os militares nesse cenário. Portanto, hoje, o sistema que está em vigor é esse, é um sistema híbrido. Mas já está montado, redondo. Onde nós estamos 100% Polícia Federal com a dona Janja e com policiais e com militares do GSI na segurança do presidente. Então esse é o modelo que está funcionando hoje. Carece ainda de uma melhor regulamentação, respondendo a tua pergunta, que os ajustes estão sendo feitos num decreto para ser publicado, mas isso não impede o trabalho que está sendo feito. No Pará ontem? Então, prisão é coisa de polícia, né? É tema de polícia. Eu não escondo de ninguém, e falei isso reiteradas vezes, e repito, os próprios militares entendem que não é papel de militares trabalhar em segurança pública, e portanto eu entendo que a segurança, né, como é na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, na Argentina, na Colômbia, no Peru, em todas as democracias a segurança é feita por polícia. Portanto, quem prende é a polícia, quem prendeu esse cara em Santarém é a polícia, quem fez busca e apreensão hoje em Belém do Pará foi a polícia, vigilante. Quem prendeu os 30 pessoas que ameaçaram o candidato e o presidente eleito foi a polícia, é papel da polícia. Houve uma ameaça de bomba agora no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, o GSI, que está fazendo a segurança do vice-presidente Alckmin, quando identificou um objeto suspeito, aciona a polícia. E é assim que tem que ser, a polícia fazendo o seu papel. E eu entendo. Nesse caso? Há algum suspeito nesse caso? Não, não havia bomba nenhuma, nada, era uma mala com roupas. Sexta-feira, alguém queria... Nessa sexta-feira, o presidente Lula, lá em Parintins, ele reclamou que eu cheguei aqui, na campanha eu vim em carro aberto, desfilei, pude ver as pessoas. Em época de campanha a gente sempre anda em carro aberto. Quando chega a pessoa na presidência da República, hoje, inclusive, nessa sexta-feira, ele reclamou que cheguei aqui hoje num carro blindado, com vidro fumê, vidros fechados, não pude ver as pessoas. Isso não se repetirá. Ele prometeu isso lá nessa solenidade em Parintins. O presidente vai passar a andar em carro aberto. O senhor acha que há uma segurança? Enfim, isso pode ocorrer? Ou não tem jeito de botar o presidente da República em carro aberto? Num país que a gente vive, em que já tivemos aí ataques ao presidente da República e várias ameaças. Infelizmente eu disse aqui, foram 30 presos hoje, 2 ameaças. Aí, quando o senhor falou, eu me lembrei dessa frase na sexta-feira. Agora o vice-presidente também, que está indo a Passo Fundo, foi hoje, enfim, também com ameaças lá em relação ao vice-presidente. Mas o presidente, ele é a autoridade maior e ele tem o perfil e gosta de fato desse contato. Uma fase de ódio? Né? Eu acho que eu participei da campanha de 2010 e participei dessa. Em 2010 havia embate político, havia discussões, havia divergências, né, próprias e saudáveis da democracia. Esse ano foi muito diferente, o ano passado. Né? De fato havia uma preocupação, sempre houve, né, mas uma preocupação concreta e real, né, e tanto que houve essas 30 prisões. Mas a questão do presidente, ele tem esse perfil que gosta de ter contato com as pessoas, né, gosta de
de ter essa proximidade, e à medida de que a gente consiga equilibrar a segurança e contato com o público, a gente tem que procurar fazer e atender as necessidades da autoridade. O carro, né, por exemplo, na campanha nós tiramos a película dos vidros, né, que pese carro blindado, que não pode baixar o vidro, mas tiramos as películas, enfim, para as pessoas verem o presidente e ele ser visto. Na posse, vocês olharam o carro, ele foi no carro aberto, mas até chegar um carro blindado sem película. Então a gente vai adaptando conforme a situação. E agora os carros que ele usa são carros que o GSI provê, né? Então isso terá que ser um diálogo feito com o GSI também. As pessoas não conhecem, acompanham muito à distância. Esse pessoal, candidatos presidenciais, depois de eleitos eles dão muito trabalho na segurança? Eu ia a campanha... Ele é disciplinado ou é indisciplinado? Não, o presidente Lula, até pela experiência que já teve de 8 anos como presidente, né, conhece os protocolos e tal, então isso facilita bastante. Respeita a todos. Não, pelo contrário, né? Mas ele, de fato, ele gosta de ter esse contato com o público. Parece que agora são os dois, né? Também. Que o vice-presidente também pega um carro e o vice-presidente ele é muito... ele viaja sozinho. Viaja sozinho. Mas o que acontece, e aí tem uma peculiaridade, que é a questão de campanha. Que a autoridade constituída, né? Enfim, já está lá, está eleito, pronto, tal, pode ser mais blindada, diria assim. A campanha não, a campanha, a pessoa que está fazendo campanha tem que ter contato, né? Tem que ter contato, precisa ter contato ali para convencer as pessoas de receber votos. Então é um desafio extra, né, para a segurança, a gente conseguir esse equilíbrio, né, entre mantê-lo em segurança e não inviabilizar a campanha. Né? Qual foi o momento mais tenso do ponto de vista de segurança que o senhor viveu da campanha do Lula até hoje, digamos? Eu diria na campanha, né, houve vários momentos nas carreatas, né, a gente fez carreatas na Baixada Fluminense, a gente fez carreatas no interior de São Paulo, onde há multidões, né, e isso sempre gera tensão. E a posse, né, especialmente se eu tivesse que destacar um momento, eu destacaria a posse, a cerimônia de posse, porque de fato havia um movimento muito grande, o presidente não sobe a rampa, e não sei o que, não sobe rampa, e não vai tomar posse. E essa questão do atentado com explosivos, o sujeito que estava comprando uma mira telescópica para fazer um tiro de longa distância, enfim, havia várias situações que de fato nos tensionaram, né, nos elevaram o nível, né, de alerta. E daí, e essa foi a coordenação que nós fizemos na segurança da posse, a Polícia Federal que fez essa coordenação, eu era o coordenador, destaquei minha equipe para cuidar disso, onde a gente tomou todas as cautelas e inclusive com efetivos suficientes da Polícia Militar, que eu repito, é uma das melhores polícias do Brasil e já deu inúmeras provas disso, né? E o dia 1º é um desses exemplos. Né? Falando em Brasil e segurança, mas agora esticando, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de assassinatos, homicídios em 3 décadas e pouco. Da semana passada para cá, em 4 ou 5 dias, em episódios envolvendo a Polícia Militar, produziram 54 mortos, contando o Patrick, o soldado morto no Guarujá. É uma coisa que obviamente é absurda em qualquer canto do mundo. O Brasil tem territórios ocupados onde as polícias de ofício não conseguem entrar. Como é que vocês vão resolver, e não é de agora, e a cada ano pior, até cidades pequenas e médias têm territórios ocupados. A gente fala espantado com o batalhão Wagner, etc., como se não tivéssemos os nossos batalhões Wagner aqui, que são as siglas que todos conhecemos. Quer dizer, como enfrentar isso? Acho que o Brasil deu uma demonstração, e eu tive o desafio, né, de ser o secretário de segurança, né, de grandes eventos, na Copa e na Olimpíada, de fazer algo que ninguém acreditava que faríamos, né? Que especialmente na Olimpíada, né, no Rio de Janeiro, que é um evento muitas vezes maior que a Copa. Dentro da Olimpíada tem 2 Copas do Mundo, né, feminino e masculino. E no entanto a gente mostrou que com investimento, com integração, com política pública, com todo o aparato, é possível fazer eventos importantes e trazer segurança para a população. É de extrema complexidade, Bob. Eu não tenho uma solução, acho não, com certeza ninguém tem, né, um passe mágico, vamos fazer isso que dá certo. Isso certamente será um processo,
onde passa por melhorias das condições sociais, onde passa por geração de emprego, onde passa por infraestrutura, onde passa por saneamento, melhores escolas, e, ao final de todo esse processo, uma polícia preparada, equipada, treinada, garantidora de direitos fundamentais e que possa atuar em proteção às pessoas, né? E não como uma ameaça às pessoas. Então, isso, de fato, né, é um processo, né, que eu espero que o Brasil um dia consiga, e a nossa parte a gente está procurando fazer, né, com a nossa atuação legal, constitucional, e integrando agora com as forças integradas nos estados. E nessa questão de polícia equipada e preparada, né, treinada, o senhor falou na questão da pauta ambiental. O presidente Lula disse na sexta-feira também que não vai mais admitir garimpo ilegal em terras públicas. E a gente sabe que está cheio por aí. Como é que a polícia está preparada para estancar essa chaga que a gente vê não só na Amazônia, mas também em outras regiões do país? Nós já estamos atuando e com resultados. Acho que isso é importante, né? A gente comentar dados, né? Nós iniciamos, né, a partir da tragédia humana lá dos Yanomamis, uma atuação muito forte naquela região, né, em Roraima, enfim, na região norte como todo, mas especialmente em Roraima. Hoje reduzimos, isso é dados de satélite, enfim, estatística, 95% dos garimpos nas terras Yanomamis. No mês de junho... São 95% dos garimpos brasileiros que havia, só tem terras Yanomamis, onde a gente atuou lá em Roraima. Ou seja, só 5% dos garimpos que ainda, em alguma medida, estão funcionando. No mês de junho, não houve nenhum alerta de satélite de desmatamento também naquela região. Portanto, isso é uma demonstração que o trabalho, não só da polícia, mas do ICMBio, IBAMA, o apoio logístico das Forças Armadas, dão resultados. Delegado, né? Desculpa interromper mais uma vez, mas o delegado, seu colega, Alexandre Saraiva, que foi quem comandou aquela operação de apreensão de madeira e que envolveu, então, o ministro do Meio Ambiente, que hoje é deputado, Ricardo Salles, ele demonstrou naquela operação que existe um sistema complexo de exploração de recursos de maneira ilegal e clandestina na Amazônia, que não se restringe ao garimpeiro que está lá, o cara que foi lá serrar a árvore, que tem uma indústria estruturada e montada, que inclusive chega a falsificar guias de exportação, etc. E assim, nós sabemos também que no caso da pecuária, por exemplo, é muito difícil o rastreio do gado, da pecuária, oriundo daquela região. Agora mesmo houve uma operação que demonstrou que isso, né, que os caras esquentam o gado, a carne, o gado que veio dessas áreas e tal. A quantas anda aquela investigação especificamente que estava sendo feita pelo Alexandre Saraiva, e qual o destino do Alexandre Saraiva, que tem uma expertise lá na Amazônia do ponto de vista funcional? Qual é o papel que ele está tendo na Polícia Federal? Também da investigação sobre o relator da CPI do MST, né, o Ricardo Salles, porque ele era um dos principais acusados ali, né? Em relação às investigações em concreto, eu não saberia dizer em que estágio está ou estão essas investigações, mas na questão desse enfrentamento, nós desenvolvemos várias ações e, concordando plenamente contigo, não é possível a gente pensar em enfrentar o desmatamento, o crime organizado, sem pensar na questão empresarial. Então, o nosso foco, e se olhar agora essas ações nas terras de garimpo, nós já fizemos busca e apreensão em São Paulo, em Goiás, em vários lugares, e aprendemos milhões de reais já, e aprendemos muitos ativos também. E estamos com 2 projetos importantes, um que chama Ouro Alvo, que é um projeto que a gente chama do DNA do ouro, ou seja, é possível, né, identificar a origem daquele ouro, mesmo que ele já esteja
num cofre de alguma agência bancária e dizer se ele tem origem legal ou ilegal. O mesmo para madeira, chama projeto Madeira de Lei, que fizemos junto com a União Europeia e a Europol, onde a gente também, junto com os nossos principais destinatários, Estados Unidos e Europa, especialmente pelo Porto de Roterdã, a gente consegue então fazer uma ação integrada com os outros países. E agora eu estou indo inclusive à cúpula de Belém, na cúpula da Amazônia em Belém, onde o presidente já anunciou, e lá vamos consolidar a criação de um centro de cooperação policial internacional em Manaus. Porque não adianta a gente apertar, eu digo, entre aspas, né, o enfrentamento aqui no Brasil, porque eles atravessam o rio e estão na Colômbia, estão na Venezuela, estão no Peru, enfim, estão nos países vizinhos ali desmatando, e a floresta tem que ser preservada como um todo. Então nós estamos trazendo esses países para o Brasil, né, para que a gente faça um enfrentamento regionalizado sob a nossa liderança naquela região para todos os crimes ambientais e com foco também naquilo que a gente sempre busca, seja para o tráfico, para o crime organizado, para o crime ambiental, que também é organizado, a gente busca que é a desestruturação financeira dos grupos. E é nesse viés que a gente vai avançar. E o Saraiva? O Saraiva caiu e o Saraiva, desgraça. não, de maneira alguma. Dele, ele estava em Volta Redonda. O Saraiva é um amigo, é um grande profissional, tem uma ótima relação pessoal, inclusive, com ele. E conversei com ele, ele pediu em determinado momento, queria ficar por questões pessoais na lotação atual dele. Né? Então, assim, ele permanece. Não sei se é Volta Redonda, né? Eu sei que está no Rio. Era, né? Não sei se é mas eu digo, isso é importante que se diga, né? Esse período de caça às bruxas passou. Hoje, quem tiver que investigar o que tiver, vai investigar. Nós fizemos uma operação contra pessoas que estavam ameaçando o senador Sérgio Moro, que é sabidamente um desafeto do atual governo. E fizemos, com independência. E fizemos operações para outro sentido que incomodou partidos de oposição. Então a Polícia Federal hoje investiga e o policial tem autonomia para investigar, com responsabilidade, que se diga, o que tiver que ser feito. Então, e o Anderson Torres, que é inclusive, sim, se eu me engano, é delegado federal. Ele é delegado federal, né? E que é responsável, pelo menos tudo indica, um dos responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Qual é a situação funcional dele hoje? Ele está afastado das funções, preso. Ele está preso, foi solto, não está encarcerado, né, mas está com restrições, né, com tornozeleira, e afastado das funções. Então ele vai responder ao processo criminal, né, que segue sendo instruído, e a par disso tem a questão funcional, que ele responde a um processo administrativo disciplinar. Só por curiosidade, é verdade ou é lenda essa história de que quando a Polícia Federal vai sair para uma operação, nem o ministro da Justiça sabe? Ou sabe um pouquinho, ou não sabe de nada? Não. É lenda. Não, mas enfim. Não, até por preservação do ministro, né, e minha, né, o ministro toma conhecimento das operações na madrugada que ela está acontecendo, né? E isso é absolutamente natural. Quando ela já começou? Quando já começou, quando a equipe está na rua, enfim, que já está o ambiente controlado. 6 da manhã vai dar. Né, às 6, enfim, pouco da manhã. Então podemos telefonar para ele todas as madrugadas, todos os dias, inclusive domingo. Ou seja, se forem na sua casa, às 6 horas da manhã, o ministro vai saber. Para mim tá bom, eu trabalho a madrugada inteira, eu vou dormir 6h30, 7 horas da manhã, todo dia há 19 anos, então eu ligar para o senhor todo dia. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. O ministro sabe, eu sei sim. Não é lenda e segredo nenhum, não é. O senhor falou do senador Sérgio Moro. Ele, quando ele era ministro, dizia-se, e mesmo quando ele estava ali no comando da Lava Jato, dizia-se que a parceria dele com a Polícia Federal era fechada. Quando ele assumiu, ele disse, olha, eu vou colocar os melhores policiais, a Polícia Federal vai ter autonomia. Como é que o senhor avalia essa proximidade ali, que pelo menos passava essa ideia, do ministro Sérgio Moro e do juiz Sérgio Moro com a Polícia Federal? Esse último período, né, que as instituições como um todo experimentaram, e a Polícia Federal em particular, foi muito ruim, né, tanto em questões de valorização dos servidores. Nós tivemos uma redução de salário nesse
esses últimos 4 anos, que aumentou a alíquota da Previdência. Nós tivemos sucessivas mudanças, tivemos 5 diretores gerais em 4 anos, ou seja, uma coisa impensável, né? Uma instituição. Imaginem vocês uma empresa de 15 mil funcionários que atua em 20 países, mudar o seu diretor a cada 8 meses. Né? Como é que se estabelece uma política? Né? Várias questões, Saraiva foi um caso que foi retirado da operação, o superintendente do Rio foi retirado também, que hoje é o meu diretor de crime organizado, foi retirado por suposta baixa produtividade e era o que tinha o maior índice de produtividade da instituição. Enfim, então foi um período que eu avalio muito ruim, né, para a instituição e que agora a gente resgata, como eu disse, com autonomia, com responsabilidade e com a institucionalidade. Né? Nós investigamos quem tivermos que investigar e aí os resultados estão aí, não preciso ficar falando. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre as 2 empresas que mais cresceram no Brasil nos últimos 15 anos. Uma do Rio, uma sediada no Rio, outra sediada em São Paulo. São facções do crime organizado. Os negócios delas cresceram de maneira exponencial nesse período. O que exatamente vocês projetam em cima dessas empresas que estão começando a se transformar em empreendimentos transnacionais? Infelizmente, isso é uma constatação, né, desse avanço. Você está falando do PCC e do Comando Vermelho. Tá. Se tem de fato percebido, né, especialmente com o Paraguai, enfim, nas regiões fronteiriças, já alguma atuação, né, dessas entidades e que a gente pretende e estamos fazendo, né, esse enfrentamento a partir do ataque, né, à capacidade financeira desses grupos organizados, especialmente com a integração com os estados. Porque tem muitos crimes que são feitos, o tráfico regional, local, o homicídio, que são atribuições das forças estaduais. Então nós vamos levar, né, o nosso expertise, o nosso know-how, o nosso investimento também. São mais de 80 milhões que nós estamos investindo nessas forças integradas, para que a gente faça enfrentamento a essas facções, né, e ao crime organizado em cada uma das 27 unidades da federação. Delegado, o senhor acha que o Bolsonaro teve papel relevante no dia 8? Como sujeito oculto, como sujeito simples, como sujeito... Olha, isso a investigação dirá. Né? Qual é o sentimento do senhor? Não, é difícil sentimento, porque, enfim, como profissional da área que sou e com a responsabilidade que tenho, eu não poderia aqui me deixar levar por sentimentos, né? Mas a gente tem que ter, como eu disse, muita responsabilidade, né? Trabalhar muito com a qualidade da prova e responsabilizar todos aqueles que tiveram algum papel nesse processo. Agora, se o ex-presidente, se o João, a Maria, o Pedro, o José têm participação, a investigação dirá. Doutor Andrei, estamos chegando ao fim, aliás, chegamos ao fim dessa nossa entrevista. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito carregada e nós temos que logo que o senhor saia, se despeça da gente e começar uma nova sessão que é falando mal do entrevistado. Que é uma coisa amena, não se preocupe quanto a isso. A crítica é sempre bem-vinda. Não, se o senhor quiser, o senhor pode ficar ali. Ou então não, deixa um desses seus agentes, que são tantos, ali na escuta. Olha, muito obrigado mesmo. Volte sempre. Obrigado. E o senhor nos abriu uma janela para pelo menos de madrugada até umas 6 e pouco da manhã, a gente poder ligar todo dia e saber o que está acontecendo. Não prometo atender, mas podem ligar. É porque não está acontecendo nada. Vamos ligar para o ministro Flávio Dino e dizer, olha, o doutor Andrei disse que... Acabei de falar, me disseram isso. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, bate-papo e disponham sempre. Obrigado. Muito obrigado.